Fala, Juliano, boa tarde. André Dias falando, CEO da Trend. Beleza, cara. Juliano aqui, cara, CCO da Trend. Bora, vamos bater um papo, Ju. Acho que vale falar que tem muita gente que a gente recebe direct, muito aluno que pergunta a questão da definição, né? A diferença entre público-alvo e persona. Eu acho legal a gente entrar um pouco hoje na persona, falar um pouco melhor sobre o público, né? Como as pessoas devem entender e falar com os públicos certos. Isso é uma dúvida que bate muita gente falando por quê. As pessoas querem falar na internet, querem se comunicar, mas muitas vezes elas não têm essa definição certa de com quem ela falar. E nesse papo de hoje a gente vai destrinchar bastante sobre isso, para conseguir ajudar vocês ao máximo nesse ponto. Então, fala aí, André. Eu acho que o principal ponto já é de cara a gente desmistificar um pouco, né? Dar uma quebrada nessa história de quem é meu público-alvo? Na verdade, a persona vai muito além da questão do público-alvo. O público-alvo a gente pode falar de uma forma mais ampla, né? Então, eu tenho um público-alvo, por exemplo, né? Vamos falar aqui dar um exemplo real de uma barbearia, né? Um barbershop aí que está muito na moda hoje. Então, a barbearia tem como público-alvo homens de 25 a 55 anos. Então, a gente está abrindo muito esse leque, né? A gente tem aí um jovem de 25 anos, tem o pai ou não, uma pessoa com 35 anos que já é pai ou não. Você tem uma série de perfis dentro de um público-alvo, né? Claro que você tem um público-alvo ali, predominantemente masculino e tudo mais. Quando a gente fala de persona, a gente está falando do José, 44 anos, tem barba, que gosta de futebol. E aí a gente começa a entrar muito mais em quem realmente é aquele público e entender quem realmente é, porque isso muda todo o jogo na questão da experiência. Eu até vou fazer um link aqui, eu postei recentemente uma vitrine de um mercado, né? Uma prateleira de um mercado de verduras e hortifruti, e estava tudo organizado. E aí eu recebi muito direct de pessoas falando, eu também. Eu falei assim, se fosse eu organizaria sim as prateleiras de um mercado. E aí eu recebi muito direct das pessoas, é toque, né? Eu também tenho toque, eu também sou assim. Aí só que eu falo, não é toque. Não é toque. A questão ali foi só o seguinte, cara, de fazer a mesma coisa que todo mundo faz, só que de forma diferente, sabe? E isso tem a ver com o público, tem a ver com entender quem está chegando ali para comprar, quem que se seria impactado, né? De falar, caramba, é a primeira vez que eu estou no mercado com uma prateleira refrigerada de hortifrutis aqui, organizada. Então tem muito a ver com isso. No caso aqui do exemplo que eu citei da barbearia, eu acho que fica legal a gente pensar, porque aí você conhece que o José e sabe que o José gosta de futebol, cara, tem que estar rolando futebol e o assunto futebol dentro daquele ambiente, daquela barbearia. Então, se você entende melhor quem é o teu público, a gente consegue entregar uma experiência muito melhor, né, Juliano? Exatamente. Você personaliza uma das personas, né, que você consegue falar mais diretamente com ela. Ou seja, a sua mensagem é muito cirúrgica em relação àquela pessoa. Por quê? Porque se você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. E durante a geração de conteúdo, muitas vezes surgem dúvidas. Dúvidas que podem complicar e possivelmente te paralisar para fazer aquele conteúdo. Porque você fala assim, poxa, não, mas eu não sei, estou numa encruzilhada aqui, o que eu faço? Muitas pessoas param. Mas se você conhece a sua persona, se você sabe que você está falando para o José, que tem 35 anos, que trabalha numa Petrobras, que tem 2 filhos, que gosta de jogar tênis e que almoça todo domingo em tal restaurante, você começa a se fazer perguntas do que ele consumiria. Então, aí você fala assim, poxa, peraí, será que ele gosta desse tipo ou desse tipo? Disso. Legal, então. Ele gosta de passar o fim de semana com os filhos. Ele tem 2 filhos. Poxa, legal. Então, para ele seria interessante eu oferecer tal tipo de sapato. E com o argumento de ser confortável para passar o dia inteiro com o filho. Então, roupas. As roupas dele são mais confortáveis, mais descoladas, que ele tem interesse. Então, a partir daí, você consegue alcançar e falar muito melhor
com o seu público. E tem um outro ponto também que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a partir do momento que a pessoa começa a fazer a persona, é legal que ela tenha ideia que, muitas vezes, ela não vai ter uma só persona. Ela pode ter 2, 3, sugiro que até 4. Porque ele pode vender para um homem dessa idade, mas também ter algum produto que seja para a mulher dentro daquela loja que ele trabalha. Poxa, legal. Então, esse é um ponto importante, de fato, porque as pessoas acham que quando a gente fala de persona, a gente tá única e exclusivamente falando de uma pessoa. E não tá, né? A gente pode realmente ter um leque maior, né, Juliano? exatamente. Aí você tem várias personas que você pode construir e sabendo que você vai alternando a conversa com elas. E assim você vai gerando um conteúdo mais assertivo e tirando um peso das suas costas, que muitas vezes é, o que eu vou falar hoje? Pô, peraí, eu tenho dúvida. O que eu vou falar? Vê o que sua persona está perguntando. Olha nos seus directs, puxa de outras fontes. Isso vai conseguir ajudar com a construção dessa persona cada vez mais a ser mais assertivo. Inclusive, vamos fazer isso então para ajudar até as pessoas. Quem pedir por direct, quem mandar um direct para a gente, entrar em contato conosco, a gente libera um formulário que a gente tem que ajuda nessa construção, né? São perguntas-chaves que a gente disponibiliza. É um arquivo que a gente tem aqui interno da Trend, quando a gente está em elaboração de projetos e ajudando os nossos alunos. Mas a gente pode liberar isso, não vejo problema nenhum. São perguntas-chaves, tá? Um grande questionário que você, respondendo aquele questionário, você chega ao final com a sua persona super bem desenhada, né? Super bem conhecida. Fica muito claro e é um trabalho contínuo. A pessoa vai ter aquele documento, vai conseguir responder algumas perguntas e, com o tempo, vai achando a persona perfeita. E é interessante também... É orgânico, né, Juliano? É orgânico, o negócio é orgânico. E é interessante também saber que algumas perguntas vai te gerar, no primeiro momento, um estranhamento. Para que eu preciso saber dos hobbies? É porque, se você conseguir visualizar muito bem sua persona, você consegue acertar ela nas nuances, quebrar objeções exatamente na nuance. Exatamente, em cada detalhe. Isso não só para digital, lógico, né? Isso a gente está falando para tudo, né? A gente está falando de business. Um exemplo claro disso é quando você pega uma loja de rua. Repara que uma loja de rua, ela tem um perfil um pouco diferente de uma loja de shopping. Quando você olha para uma loja de shopping, às vezes você tem ali um sofazinho, um puff, algum complemento, porque na loja de shopping tende, é uma tendência, aos casais irem juntos. Então o cara fica impaciente quando a mulher entra na loja lá, porque demora e tal, então ele fica inquieto, ele não tem onde se encostar, não tem onde sentar. E aí, se você coloca um puff para ele chega e senta, e ele fica no celular e esquece da vida. Então isso é um pouco diferente, por exemplo, de uma loja de rua. Repare que a gente está falando de entender bem a persona justamente para entender isso, sabe? Fala, cara, legal, quem é a pessoa que está vindo aqui? Ela está vindo acompanhada? Meu público, ela é uma mulher? Qual a idade dela? Ela é casada? Ela está vindo com um filho? Cara, vai entrar numa loja com filho, com marido, com periquito, com papagaio? Cara, não adianta. Tem que pensar em soluções para receber bem essa persona. Acho exatamente. Que é por aí, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado aí por acompanhar o nosso conteúdo. E quem precisar de mais informações e quiser saber mais, só chamar a gente aqui, ok? Só vem. Valeu.